Nós continuamos aí com o nosso projeto, né, esse projeto de férias, essa temporada de férias, Profissão e Fé. Domingo passado esteve conosco aqui o Léo Araújo, falando a respeito também desse mesmo tema, profissão e fé, como aliar a fé que a gente abraça à nossa profissão, ou como relacionar a nossa profissão também à nossa fé. E hoje, nesta manhã, nós temos aí a presença da Keila, que é membro da igreja, psicóloga, trabalha nesse ambiente corporativo, e nós vamos conversar, e nós não podemos nos esquecer que é uma conversa pautada na palavra do Senhor, e é uma conversa que glorifica o nome do Senhor, e é um tempo de aprendizado, é um tempo de ensino, e é um tempo de ouvir a voz de Deus. Nós que estudamos as cartas do Apocalipse, o texto sempre termina assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Então, aguce os seus ouvidos nesta manhã, para ouvir aquilo que o Espírito diz. Mas também é uma oportunidade que a gente tem de falar. É uma oportunidade que você tem aí de acrescentar alguma coisa, de fazer perguntas. Então eu quero que você fique à vontade para apresentar algum questionamento, se assim você o tiver, que você faça algum comentário, se assim você quiser. Então você tem liberdade para isso, porque é um ambiente de ensino, viu, Isabela? Bem-vinda, Isabela, Daniel, Deus abençoe vocês, Sérgio e Adriane também, que Deus abençoe vocês. É uma oportunidade de repartir, de aprender aqui à luz da palavra do Senhor, tá bom? Então, convido Keila e o nosso mediador, aquele que vai conduzir o processo aí, é o Carlos Andrade, quase Drummond de Andrade, né? Primo dele. Então, o Carlos e Keila, e nós vamos acompanhar. Que responsabilidade, hein, Keila? Tá vendo? Hoje eu vou ser entrevistada em vez de entrevistar. Hoje é ao contrário, Keila. Bom dia a todos. Todo mundo bem? Todo mundo jóia? Eu reafirmo aqui o comentário do Weber e peço, por gentileza, por favor, participem conosco. Seu comentário, seu acréscimo, sua dúvida, sua pergunta é muito bem-vinda. Talvez você fique aí sentado e já tem uma pergunta na cabeça, mas tem vergonha de expor a sua pergunta, pensando que alguém vai brincar com você a respeito disso. Mas não pense assim. Então mande a sua pergunta. Tem o YouTube hoje firme e forte? Ou tem um chat também para você participar, mandar a sua pergunta por lá. Vocês podem, de certa forma, massacrar um pouquinho a Keila hoje, viu, gente? Já está preparada, já tem mais de uma semana que ela está aqui estudando sobre esse assunto. Então fiquem à vontade. Hoje o tema, como o Weber comentou, nós estamos trabalhando durante esse mês Profissão e Fé. É uma temporada de férias da EBD e estamos abordando especificamente a relação entre profissão e fé. Como aliar essas duas atividades, a nossa profissão, que trabalhamos durante a semana, com a nossa fé. Então hoje a nossa amiga, irmã, psicóloga, Keila, ela vai comentar, ela vai expor aqui um pouco das suas experiências próprias, para a gente aprender um pouco mais como a gente deve sair durante o nosso trabalho. E eu quero só introduzir um pouco o assunto, contextualizando um pouco sobre a nossa realidade, que a sensação que nós temos, desde que nascemos, na nossa infância, nós já somos pressionados, não é? Sobre o que deveremos ser quando crescer. Quem nunca ouviu essa pergunta? O que você quer ser quando crescer? Então você já é imposto desde cedo uma pergunta que você vai levar durante quase toda a sua adolescência, a sua infância, entrando já na juventude, perguntando: o que eu vou ser quando crescer? E nós vamos crescendo com essa pressão, vamos crescendo com, parece que meio encurralados, espremidos. Gente, o que eu vou ser? Qual a profissão que eu vou escolher?
E nós partimos da premissa do descarte, né? Isso eu não quero, isso eu já sei que eu não quero. Quantas vezes? Podemos ser sinceros conosco mesmo. Nós pensamos na profissão e falamos, não, essa eu não quero, essa para mim não dá certo. Talvez essa, talvez aquela. Eu mesmo. Há 10 anos atrás, quando eu tinha 15 anos de idade, ok? Tenho 25 hoje, brincadeira, gente. Aparência de 40, corpo de 90, e assim a gente vai. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu não queria escolher engenharia civil. Não queria. Não. É um curso totalmente distante da minha idade, distante do meu pensamento, do que eu quero. E eu confesso para vocês que eu queria escolher ciências sociais. Era o meu foco. Aí eu tinha uma namorada, na época a namorada falou assim, rapaz, com você o negócio não vai não. Ciências sociais? É isso mesmo? Você não vai ganhar dinheiro. Aí o sogro entrou na época e falou assim, não rapaz, você tem que escolher um cursinho melhor aí, cara. Um cursinho mais rentável, que dê um dinheirinho. Aí eu pensei, falei, olha só, quais são os cursos que as pessoas normalmente pensam que são os melhores no Brasil? Medicina, certo? Direito e engenharia. Falei, direito, tô fora. Medicina, não dou conta de cuidar nem de mim mesmo. Coitado do paciente que fica nas minhas mãos. Então eu vou para engenharia. E escolhi engenharia civil. Foi. E hoje eu estou aqui, gente. Falido, brincadeira. Talvez era melhor ter escrito ciências sociais. Então eu estou dizendo isso, gente, porque é um dilema. É algo que todos nós vivemos, né, Rodrigo? Todos nós vivemos isso. O que eu vou escolher? O Rodrigo mesmo comentou, quando ele iniciou aqui a congregar com a gente, você foi policial militar, não foi isso? Como é que foi? Você quer contar um pouquinho para a gente como é que foi o início da sua carreira? Assim, bem resumidamente, como é que iniciou aí? Você foi o escolhido, cara. Você vai falar, viu, Keila? Fica tranquilo, porque o Rodrigo olhou para mim assim, ó, eu quero falar. Bem resumidamente mesmo, uma bagunça, né? Porque sou formado em uma coisa, fiz concurso para outra, larguei. No primeiro mês, ele falou policial militar, eu fiquei um mês, gente, só de policial militar. Cadete, né? Oficial. Fiquei um mês só, vi que não era para mim. Formei em negociações internacionais. E agora eu sou professor de letras, olha que coisa. Aqui da Universidade... Que decadência, brincadeira. Da né? Universidade Federal. E aí, assim, passei por muita coisa, não me encontrava em nada, até que né, a vida foi me levando. Mas não foi bem naquele deixa a vida me levar, não. As coisas foram mais organizadas, mas mesmo assim, eu fui me ajustando né, às contingências da vida. Mas é isso, é uma angústia. Acho que é importantíssimo a gente discutir isso hoje. Porque, de fato, é importante. Acho que talvez seja a terceira decisão mais importante da vida, né? Acho que a primeira é decidir por Deus mesmo, seguir a Deus. A segunda é a família que você vai criar. Acho que a terceira é a profissão. Porque a gente segue com isso para o resto da vida e, de fato, complica quando você escolhe errado. Bom demais, Rodrigo. Não é fácil, hein, Rodrigo? Você terminou, então, escolhendo letras. Parabéns, viu, cara? Você é um guerreiro. Keila, eu pergunto para você, como é que foi feita a sua escolha? Nos conte um pouquinho como iniciou a sua escolha profissional. Paz do Senhor, bom dia para todos. Gostei de quando me convidaram, porque é um assunto que eu gosto de falar, né? Que é de profissão, de carreira, enfim. Bom, eu, quando tinha aí para 16, 17 anos, na hora que a gente tem que decidir o que vai fazer, geralmente, né, de faculdade, isso foi alguns aninhos atrás, poucos, 97, 98, por aí, e na época tinha poucas faculdades, né, aqui em Goiânia, por exemplo, a gente tinha Católica, tinha Federal, tinha, acho que é Anhanguera, enfim, poucas faculdades, não é igual hoje, que a gente até assusta com esse tanto de faculdade. E eu, na verdade, tinha vindo do interior para estudar em Goiânia, e eu tinha vontade de fazer medicina. É aquela coisa, acho que é muito mais pela questão de status, assim, quer dizer, fazer medicina. Mas nunca foquei de verdade, assim, para dar conta de fazer uma faculdade de medicina, até porque era geralmente federal, era bem difícil de passar. Eu acho que no Brasil, acho que só tinha faculdade de Alfenas, que era particular, e era um absurdo, né? Tinha que vender um rim para entrar lá, pior do que hoje.
Eu fiz o vestibular, tentei passar para medicina e de cara já vi que não ia dar muito certo. Aí comecei a ler um pouco o escopo dos cursos e vi lá psicologia. Achei interessante a ementa do curso. Mas entrei em psicologia sem entender praticamente nada de psicologia, assim, não entendia direito nem o que o psicólogo fazia, para falar a verdade. Eu morava no interior do Pará, lá não tinha nenhum psicólogo, e eu entrei e acho que eu falei, tem muita área para atuar nessa tal da psicologia, né? Psicologia clínica, hospitalar, empresa, esporte, jurídica. Não é possível que no meio do curso eu não consiga achar um lugar para me encaixar. Mas tinha aquele desejo realmente de fazer, e aí acabei prestando vestibular e na época entrei na Católica, né, atual PUC. Keila, nós temos nossos desafios, né, para conseguir entender o que nós queremos escolher como profissional, não é fácil. Ano passado nós fomos até a PUC, no dia do Enem, da primeira prova. Nós somos com a turma de jovens aqui, incluindo eu, jovem, e o Weber também, muito jovem. Gente, sinceramente, a gente ali oferecendo barrinha de cereal, água mineral, até abraço grátis. A gente via o olhar desesperado daqueles jovens, os pés apressados, aquele ar sufocante que eles sentiam, com a sensação que aquilo que eles iriam fazer era o fim, ia decidir sobre tudo da vida deles. E infelizmente é o que nós sentimos também. Os jovens parece que sentem essa pressão tão grande de decidir o que eles querem fazer, o que eles vão fazer, e nós às vezes como os pais, como os amigos, em vez de ajudarmos, parece que nós pressionamos mais ainda, apertamos mais ainda e não ajudamos, não esclarecemos, não tentamos abrir uma porta para que eles entendam melhor ainda, né? E eu te pergunto, Keila, assim, hoje, depois de poucos anos formada como psicóloga, como você enxerga a sua carreira, como você enxerga o curso que você teve até hoje? Bom, então, para contar um pouquinho mais, eu estava fazendo faculdade e no segundo, terceiro ano eu tive uma aula de recrutamento e seleção. Aí parece que, sabe aqueles desenhos que faz assim, puff, explodiu na minha mente. Falei, é isso que eu quero fazer. Né? Adorei todas as matérias voltadas para a área de recursos humanos. Então, recrutamento e seleção, treinamento, carreira, desenvolvimento. Falei, é isso que eu quero fazer. Na faculdade ainda eu comecei a fazer estágio nessa área, que foi exatamente há 20 anos atrás que eu formei, em 2003. Então, desde 2003 que eu estou na área de recursos humanos, e de lá para cá eu já fiz várias coisas, né? Trabalho nessa área, hoje eu sou gerente de recursos humanos da Cifarma, indústria farmacêutica. Já trabalhei em várias outras empresas, muito mais voltadas para a indústria. Então, já trabalhei na Coca, na Piracanjuba, na Hipermarcas, na Cicopal, e agora eu estou na Cifarma. Para mim foi uma carreira, assim, eu entendo que bem construída, porque eu literalmente passei por todas as áreas, né? Eu fui estagiária, depois fui consultora ou analista, 1, 2, 3, coordenadora, supervisora, gerente, enfim. Não é fácil, realmente, né? A gente olha assim e fala, mas esses dias eu recebi a ligação de um fornecedor, falou, eu estou aqui com seu perfil no LinkedIn, nossa, você tem uma carreira tão interessante, você passou por tanta empresa interessante, eu queria ter tido uma carreira igual à sua. Eu falei, nossa, engraçado escutar isso de alguém que você nem conhece, né? Aí eu falei, bom, dentro da minha área, dentro das pessoas que eu convivo, eu também entendo que foi uma carreira boa e interessante, só que ela realmente não é fácil. Tem um monte de percalços, várias vezes você pensa em desistir daquilo ali, às vezes mudar o foco, ir para outra área, principalmente quando você está assim, trabalhando demais ou com muita coisa. E nesse meio tempo eu casei, né? Tive 3 filhos, uma inclusive agora recente, que tem só 2 anos. Então muita coisa vai acontecendo e a gente vai realmente repensando várias vezes esse caminhar.
né? E não só até agora, mas daqui para frente também. Tem muito repensar ainda. Tem muita coisa para rolar ainda, né, Keila? Tem. É isso aí. A gente se pergunta muitas vezes, né? O que a Bíblia fala a respeito de profissão? O que a Bíblia fala? Ela fala algo bem específico, bem claro. Quando ela diz, olha, você tem que fazer esse tipo de ofício. Esse tipo de serviço é para você. Seria tão mais fácil isso, né? Você conseguir se identificar com algum provérbio dizendo sobre profissão. E você falar assim, não, é isso que eu preciso. É isso que eu preciso fazer. E eu te pergunto, Keila, como psicóloga, existem estratégias, dicas, orientações para passar para os jovens, para os adolescentes, aqueles que estão ingressando na faculdade, aqueles que estão escolhendo as profissões, para ajudar a esclarecer isso? Tem várias, né? Eu acho que primeiro, eu li recentemente que quando a pessoa ela faz algo que é mais parecido com o que ela gosta ou com a personalidade dela, a tendência dela ter um foco melhor na carreira ou dela conseguir se engajar melhor profissionalmente é muito mais alta do que aquele que às vezes não avalia, não observa isso. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu acabei fazendo psicologia também, foi uma coisa que eu não falei no início. Eu sempre gostei muito de gente, né? A minha mãe brinca que, meu Deus, eu era aquela criança, aquela adolescente, que a minha casa tinha 100 amigos o tempo inteiro, eu sempre tive muitos relacionamentos, sempre tive muita facilidade para lidar com conflito. Então, desde criança, as minhas amigas até brincam hoje que eu era a apaziguadora. Elas brigavam, ficavam de mal, eu ia lá, fazia todo mundo fazer as pazes. Então, eu sempre gostei muito de gente. E eu jamais me identificaria, por exemplo, de fazer um curso, talvez, de engenharia, né? Não que não lide com gente, também lida, mas é muito com números, né? Talvez contabilidade, finanças, que você fica ali com atenção mais focada em outros processos e não em gente. Então esse foi um dos motivos também da minha escolha quando eu quis fazer psicologia. É a mesma coisa hoje de alguém que às vezes é muito introvertido ou tem uma habilidade social menor, porque a gente sabe que não é todo mundo que realmente tem paciência, inclusive, para lidar com gente. Vai lá e escolhe fazer psicologia. Você acaba tendo uma carreira frustrada, né? Ou então a pessoa que não gosta de falar, não é muito comunicativo, vai trabalhar, por exemplo, com alguma coisa que é comunicação, atendimento a público. Aí a hora que você vê o profissional literalmente frustrado. E a pessoa que está recebendo ele também, né? Quantas vezes a gente não vai em algum lugar para ser atendido por alguém e é aquela pessoa que não te trata bem, ela é grossa, ela não tem paciência para explicar. Por quê? Porque aquilo não é o que faz parte dela, não tem nada a ver com a personalidade, com os gostos. Então, principalmente quando é jovem, e pode, né, gente? Porque muitas vezes a gente não tem a opção de escolher também, né? É bem assim, a vida vai jogando a gente em algumas situações. Eu vou falar aqui agora em nome, por exemplo, do Anderson, que hoje não pôde comparecer, que está no internato, no hospital. O Anderson, desde criança, se identificava em fazer medicina, era o sonho da vida dele. Só que pela situação complicada, e ele é mais velho que eu, tá? Então, ele não pode ficar sabendo disso, senão ele vai ficar bravo. Ainda fez vestibular bem antes de mim. Na época ele fala que ele tinha que passar na faculdade de primeira. Ele não tinha muita opção mais de fazer cursinho. Primeiro que cursinho de graça naquela época era muito difícil, né? E segundo que ele precisava entrar logo para ele ter uma carreira, uma profissão, para ele literalmente começar a ganhar dinheiro. Aquela coisa de ou você começa a trabalhar e ralar, ou então daqui a pouco você vai passar muita necessidade. Ele fez farmácia, né? Ao longo do curso ele se identificou com o curso também, lógico. Acho que foi um profissional muito bem sucedido. Além de ter feito farmácia e ter sido farmacêutico em farmácia, ele foi professor em faculdade há muito tempo. Depois passou no concurso da Anvisa e tem aí desde 2005 que ele está lá. Só que sempre foi aquela coisa de não era isso que eu queria fazer, igual você falando, eu queria ter feito ciências sociais. Era isso, eu estou satisfeito, mas não é a minha realização total, eu tenho vontade de fazer outra coisa. E assim, quantos anos depois ele entrou, esse é o 5º ano dele, ele está na faculdade agora, né, para quem não conhece, está fazendo 5º ano de medicina, e depois já de adulto, dos filhos já, né, formados aí, ele resolveu encarar de novo e realmente tentar fazer a faculdade que era a vontade dele.
Então, eu acho que aquilo que está ali, latejando, que você tem vontade, porque é bíblico, né? Desde que o homem é homem, ele está pronto para o trabalho. O trabalho ele ficou duro e árduo depois da queda. Mas até então, Deus fez Adão e Eva, né? Lá no Éden, para trabalhar e ser feliz com a entrega do seu trabalho. Não tem nada, eu que trabalho nessa área de recursos humanos, não tem nada mais gratificante do que você ver alguém ou ajudar alguém a ter um trabalho, a voltar para o mercado de trabalho, a ter um emprego. Acho que uma das minhas maiores realizações e aonde eu vejo que talvez onde Deus me usa, porque quando a gente está falando de trabalho e fé, então assim, onde que Deus te usa no seu trabalho? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que avaliar o tempo inteiro. Primeiro que qualquer tipo de trabalho, Deus usa a gente tendo reflexo de Deus na vida da gente, né? Então, sendo uma pessoa que realmente, quando eu fico muito irritada, quando eu estou muito brava com alguma coisa que eu vou fazer, eu penso naquele versículo. Eu entrei na igreja hoje, estava com um versículo ali, né? Tudo quanto fizer, faça de todo o coração, não para homens, mas para Deus. Aí quando eu estou com muita raiva, ou que eu quero pedir demissão, ou que eu não quero fazer aquilo, aí eu falo, calma, Keila, faz como se fosse para Deus. Aí o negócio sai, né? Mas, porque não adianta também você fazer um tipo de trabalho que vai ser o contrário, né? Eu já escutei tantas vezes dentro de empresa, olha lá fulano, não, e ainda fala que é crente, você acredita? Dá uma vergonha, você fala, meu Deus do céu, a pessoa está aqui passando vergonha na gente, né? Por conta da postura, por conta das coisas que faz, às vezes envolvido em falcatrua, envolvido em coisa errada. Então eu acho que onde Deus acaba me honrando mais, por exemplo, é justamente nisso, de fazer com que alguém tenha a sua dignidade de volta, porque ter trabalho é ter dignidade, né? Então acho que voltando à pergunta original, a gente tem que avaliar muito assim, o que eu gosto, o que realmente vai me deixar feliz fazendo. Vai ser ciências sociais, vai ser medicina, vai ser direito, né? Onde Deus vai te usar ali que tem realmente a ver com o que você gosta de fazer, com o que você vai se sentir realizado. Porque a frustração também de você não estar realizado no trabalho, ela é muito dura. Eu lido muito com isso também, de gente que fez a escolha errada, né, e que está arrependido. Eu acho muito interessante o exemplo do Anderson, seu marido, iniciando medicina mesmo após alguns anos, não sendo mais jovem, né? O Anderson está com 46, ele começou com 41 a fazer medicina. E vai formar com quantos anos? Ele forma, esse ano ele vai fazer, ele está no quinto, está ganhando 48. 48 anos, gente, formando para medicina. Pode falar. Eu quero fazer um comentário e depois uma pergunta. O comentário é muito oportuno a consideração que você fez a respeito do trabalho. Tem muita gente que se equivoca, imaginando que trabalho é resultado do pecado, da queda. Não é. O ser humano foi feito para cultivar e guardar o jardim. Então essa era a função do homem. Então Deus planejou para nós o quê? Trabalho. O próprio Jesus disse assim, olha, meu pai trabalha e eu também trabalho até agora. Então trabalho não é punição para o homem caído, para o homem pecador. A queda, o resultado da queda, trouxe a dificuldade para o trabalho. Aquilo que seria produzido naturalmente passa a ser agora produzido com muito esforço. É uma terra que já não produz naturalmente, é uma terra agora que fica cansada, é uma terra que precisa ser adubada, é uma terra que agora você tem ali ervas daninhas. Então o trabalho, e aí vem, com o suor do teu rosto comerás o pão. Então entra aí essa relação de maior dificuldade agora, né? De dificuldade no processo. Mas trabalhar não é punição de Deus para o homem pecador, viu, gente? Apesar da gente achar de vez em quando que é, né? De vez em quando a gente pensa assim, estou trabalhando igual um condenado. Ai, Deus, por que o homem Adão pecou, né? Por que a Eva também pecou? E agora a gente está aqui trabalhando. Não, nós iríamos trabalhar. Fomos feitos para trabalhar. Porque Jesus, ou o próprio Deus, nos apresenta uma referência de trabalho, porque Deus é o Deus que trabalha e é o Deus criativo, e não é apenas um trabalho, mas é um trabalho criativo. E nós, como manifestação desse Deus, também fomos chamados para isso, para criar, para trabalhar e produzir. Eu fico impressionado com isso e é importante comentar, e aqui ele já mencionou.
Agora eu faço uma pergunta. Você falou como psicóloga que trabalha recrutando pessoas, selecionando pessoas. Aliás, é terrível, né? Cair na mão de vocês, psicólogos que estão recrutando pessoas. Pois é, hoje eu estou sendo entrevistado, estou sentindo um pouco Não é disso. terrível, porque você acha que a cada momento vocês estão nos julgando e avaliando. Você não sabe como você está sendo avaliado e nem para poder agir de acordo com aquilo que você espera que a pessoa espere a respeito de você. Vocês entenderam, né? Não. Mas é mais ou menos isso. Mas a pergunta, e aí eu trago para o nosso contexto de profissão e fé e profissão. Parece que existe uma pirâmide na escolha de uma profissão. Eu, da mesma forma que o Rodrigo, se eu contar a minha vida profissional para vocês, é uma vida interessante, porque eu fiz mecânica. Eu fiz um curso de mecânica, isso eu tinha 15 anos de idade. Dos 15 aos 17 eu fiquei no Senai e fiz um excelente curso de mecânica. Na época era o melhor curso de mecânica de automóveis que o estado de Goiás tinha para oferecer. Eu terminei em primeiro lugar e eu saí de lá empregado. E era um grande prêmio para o melhor colocado do curso, era sair empregado. E eu saí empregado de lá. E eu fui trabalhar numa péssima oficina. E foi uma frustração absurda, porque eu cheguei num lugar que não tinha estrutura e eu vinha de um ambiente que tinha todo o equipamento, o maquinário necessário. E eu me frustrei ali. E para eu chegar para o meu pai ou para minha mãe e falar assim, olha, pai, não é isso, tá ruim demais. Sabe o que é acordar de manhã com vontade de chorar, porque você ia para o trabalho? Eu falei, parece que não é isso que eu tenho que fazer. Então meu pai falou assim, meu filho, vai estudar, continua estudando, não é? Eu estava terminando o ensino médio com 17 anos, eu fui para o mercado de trabalho já, de bicicleta, ia trabalhar, aquela coisa toda, levava a marmitinha, não é? Fui estudar. O sonho era direito. Vou fazer vestibular da UFG. 2 fases, na época era vestibular, não tinha ENEM. Passo na primeira fase, não passo na segunda. Aí eu falei, parece que não é isso. A família não tinha muita condição de bancar também, que eu continuasse só estudando. Então vou trabalhar. Fui trabalhar de vendedor numa loja de roupas. Trabalhando de vendedor numa loja de roupas, eu falei, cara, não é isso também. Aí surge uma oportunidade de começar um negócio, de empreender. E eu entro numa sociedade e vou então, fui trabalhar numa oficina antes disso, como gerente de uma oficina. E ali eu me torno sócio da oficina. E aí vem a minha maior tragédia, porque eu passei por uma infelicidade, num golpe, não é? O sócio me dá um golpe e o dinheiro que eu tinha investido ali, eu perco todo o dinheiro e eu volto para a estaca zero. Eu saio da oficina com um Fusca 68 com 2 portas que se abriam quando passava no quebra-mola e 2 bancos na frente só. Foi assim que eu comecei a namorar a Sara, né? Guerreira, hein? Fusca. Guerreira. Eu tinha esse Fusca, né? Foi a única coisa que sobrou. Vou trabalhar numa loja de instrumentos musicais. Na loja de instrumentos musicais começo a progredir, começo a ganhar dinheiro, estou ganhando razoavelmente bem para um jovem de 20 e poucos anos, ganhando 7 salários mínimos. E aí um amigo fala assim, vamos prestar vestibular, Weber? Eu falei, vamos. Para quê? Ele falou assim, eu vou prestar para administração, e você? Eu falei, cara, letras. Eu falei, vou prestar para letras. Presto para letras. Passo para letras. E aí no primeiro semestre de faculdade eu tomo uma decisão radical. Eu falei, eu vou trabalhar, eu vou para uma sala de aula. Eu tenho que trabalhar nessa área, porque se eu terminar, quando eu me formar e for procurar, eu não vou conseguir ingressar no mercado de trabalho, nessa área. E aí eu vou trabalhar como professor. E aí eu me encontro como professor. Mas eu não ignoro que as outras coisas todas cooperaram com a minha vida e me acrescentaram muito nessa caminhada. Eu não estou falando da vida como pastor, porque pastor não é profissão, viu gente? Não é. Quando a pessoa pergunta, qual é a sua profissão? Pastor. Não, está errado. Pastor não é profissão. Viu? Não é. Você fala assim, qual é a sua profissão? Não é pastor. Pastor é vocação. É algo diferente. Mas, numa pirâmide aí, para escolher uma profissão, onde é que Deus entra? É uma boa pergunta. Porque sempre fica parecendo assim, né? Que Deus está só naquelas profissões top lá, que você vai... Bom, eu acho que Deus, Ele está onde você está, independente se você está bem ou está mal, né? Quando a gente fala da gente.
Agora, lógico que a gente consegue honrar mais, eu entendo, a Deus, quando você faz aquilo que você realmente tem uma aptidão, uma vocação, ou você tem um perfil para fazer, porque você tem uma tendência de fazer mais feliz, mais bem feito. Então, parece que casa muito mais, sabe? Quando você fala, não, eu estou... eu já vi muita gente falar assim, que parece que Deus meio que abandonou ele nessa parte profissional. Né? Tudo bem que, como qualquer coisa que a gente faz na vida, tem a escolha. E muitas vezes aquele profissional também, eu já vi gente, por exemplo, sentar na minha mesa e reclamar de um monte de coisa, mas a pessoa em si não fez por onde também, né? Ou porque estava sendo desligado, ou porque não estava conseguindo uma promoção que queria. Só que você olha, a pessoa falta mais do que vai, pega um monte de atestado, não se dedica, não estuda, né? Tem gente que acha também que é assim, eu fiz uma faculdade, agora está ótimo. Não, estudar é pro resto da vida. Ainda mais se for dentro daquela área específica. E tem, lógico, algumas profissões que muitas pessoas acabam não fazendo porque acham que realmente não louva a Deus fazendo elas. Né? Eu já vi gente deixar de fazer alguma coisa, deixar de ter uma profissão, porque achava que não honrava a Deus. Por exemplo, eu tive uma situação recente de uma pessoa já muito bem formada e tudo, que foi chamada para um trabalho, e o trabalho tinha muita, digamos, maracutaia por trás, né? A pessoa ia ter que mentir, ela ia ter que enganar algumas pessoas a pedido do dono da empresa, justamente para que aquilo acontecesse. Aí a pessoa chegou em mim e falou, Keila, eu estou passando por uma situação assim, assim, assada, e pior que eu estou desempregado, sou a única pessoa que trabalha na minha família, tem 3 filhos, é um salário excelente, mas eu não vou honrar a Deus ali. Na primeira semana, já me pediram para fazer coisas que vão totalmente contra os meus princípios. Eu não vou seguir, não vou pedir demissão. Ou eu vou pedir demissão. Eu falei, olha, quem é a gente para falar para a pessoa se ela vai pedir demissão ou não, né? Porque isso é uma responsabilidade muito grande. Mas a única coisa que eu falei para ele é que eu tinha certeza que Deus ia honrar ele, se isso estava no coração. Agora, como qualquer coisa na vida, Weber, eu acho que é muito importante, e eu acabei me convertendo depois, eu converti, tinha 20 anos, estava no meio da faculdade. Eu acho que é a gente colocar tudo na mão de Deus e realmente pedir o direcionamento dele, sabe? De onde você vai trabalhar. Eu já tive, assim, propostas bem interessantes na minha carreira profissional, poderia ter feito várias outras mexidas, mas eu falava, Deus, é ali que eu tenho que estar? Ou me questionar, é aqui que eu ainda tenho que continuar estando? Porque muitas vezes você está numa situação que você não gosta, ou que você não está feliz, e você precisa entender, e Deus, Ele fala, né? Se a gente parar, tiver paciência, lógico que Ele vai falar com a gente na hora que for a hora dele, não a nossa, porque nós somos ansiosos, a gente pergunta agora e à tarde já quer que Ele responda, e às vezes Ele vai demorar anos para responder. Foi até esse um dos questionamentos que eu fiz para o Anderson, porque depois que nós casamos, ele prestou vestibular na Federal, passou umas 2 ou 3 vezes na primeira fase, e ele fazia tudo isso escondido, porque não queria que ninguém soubesse. Aí eu questionava, falei para ele, você já colocou na mão de Deus? Você, entre aspas, é uma pessoa que eu acho que tinha tudo para fazer, e tinha tudo para passar e tal. Agora, será que é isso que Deus quer? Porque se Ele está fechando as portas, às vezes não é um aviso que não é para você fazer? Ou que não é a hora de você fazer? Porque quantas vezes também nós não fazemos algo e aquilo nos desvia, nos tira do foco de Deus, né? E Ele, na hora que Ele parou, que Ele descansou, que Ele realmente falou, realmente, na hora que for a vontade de Deus, vai ressurgir. Ficou anos sem falar no assunto mais, uns 5, 6 anos. Até que ele comentou de novo, né? Nós vamos fazer 19 anos de casado esse ano. E aí eu falei, eu acho que está na hora de você fazer mesmo. Porque ele entrou de home office no trabalho, aí acabou tendo mais espaço, porque uma das preocupações também era essa, como é que eu vou fazer um curso que é integral se eu trabalho o dia inteiro, né? O home office é muito mais fácil dele se organizar. Eu falei, acho que agora é a hora mesmo. Aí, né, Deus abriu as portas, abençoou para fazer uma faculdade particular, que se fosse antes a gente também não tinha condição.
E na primeira vez que ele prestou, ele passou e está fazendo. Então, assim, você vê que está muito realizado, que é o que ele quer mesmo. Mas eu acho que é muito isso, sabe? Nessa pirâmide de honrar ou não a Deus, acho que tem muito a ver também com o que aquele lugar te traz de retorno com relação à sua vida com Deus. Porque se for algo que vai te tirar do princípio, é melhor você não ir. E tem muita profissão assim, viu? Muita. Inclusive em Brasília, né? É melhor não ir trabalhar lá. Só um detalhe, né? Mas isso que eu te falei tem a ver com Brasília, com política. Deixa eu só dar Fique à vontade. É só um exemplo mesmo. Eu penso numa pirâmide. É uma visão, tá, gente? É uma perspectiva. A minha perspectiva de uma escolha profissional, ela passaria como a base dessa pirâmide, a parte maior é Deus. Depois, os outros. E a ponta dessa pirâmide sou eu. Essa é a minha perspectiva, tá? De repente você pode enxergar de forma diferente. Mas olhando para a Bíblia mesmo, eu penso que a proposição bíblica para a gente, primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda, semelhante à primeira, é amar o nosso próximo da mesma forma que Ele, o Senhor, amou. Então, Deus, os outros, e aí entra a minha vontade. Aí você fala assim, mas a minha vontade está depois dos outros. Não quer dizer a vontade dos outros, mas quer dizer servir aos outros. É pensar muitas vezes na nossa profissão de que forma eu posso abençoar, eu posso servir alguém com essa profissão. Porque se eu começar essa pirâmide pensando só na minha vontade, eu vou me transformar num escravo dessa vontade. E aí eu me transformo num escravo do meu próprio prazer, né? Equilibrar isso é um desafio, tá, Joia? Obrigado. Eu quero direcionar a minha pergunta para você agora. Eu não estou sentado. Mas você foi o escolhido. Quando você disse que pastor não é profissão, mas vocação, eu quero te perguntar agora, e quando a profissão entra em conflito com a vocação? Porque você tem uma história que você teve que escolher entre a sua profissão, que você exercia como professor, e a sua vocação. Nos conte um pouco sobre isso. Tá aí uma pergunta difícil essa, hein, cara? Não estava no script essa, Carlos. Você não me passou essa pergunta para eu decorar a resposta, né? Mas eu vivi um momento muito difícil de tomar uma decisão. E eu já estava aqui em Goiânia. Aliás, hoje à noite venham, tá? O tema dessa noite é decisões também. Gente que faz diferença no mundo é gente que decide. Ou gente que decide faz diferença no mundo. Então eu quero convidar você, porque vai ser uma palavra muito oportuna para a gente todo o tempo, não é só para início de ano, não. O tempo todo, fiz a propaganda, né? Merchan aí. Mas eu já estava em Goiânia e pastoreando aqui e dando aula. Sou professor de língua portuguesa, graças a Deus, e o Rodrigo, graças à misericórdia do bom Pai. E eu me lembro, só uma coisa engraçada, eu mandei, um dos primeiros bilhetes que eu mandei para a Sara, queria namorar a Sara, né? Olhei a Sara, fiquei deslumbrado, falei, Jesus, é essa, Pai, me ajuda, toca no coração dela, quebranta esse coração. E mandei um bilhetinho para ela, e nesse bilhetinho eu escrevi compreensão com C cedilhado. Ela menospreza até hoje esse fato. Até hoje ela me ofende, falando assim, meu Deus, você escrevia compreensão com C cedilhado. Aí eu fiz letras, aí foi muito bom. É um bom motivo para não namorar, né? Mas isso não tem nada a ver, era só porque eu me lembrei, não sei por que eu me lembrei disso. A importância da formação, e acrescenta mesmo, e é maravilhoso. Mas eu fiz uma escolha em dois momentos, porque eu estava em Goiânia pastoreando já, e hoje que é muito comum, é o chamado ministério bivocacional, porque você divide o tempo da sua vocação com a igreja também com o seu trabalho secular, não é? Se assim a gente pode definir, porque no fundo a gente trabalha e está diante de Deus. Mas eu tive que decidir e foi para um chamado para ir para a missão. Inclusive tem um pessoal da missão aqui, pessoal de Montalvânia e deu resultado, né?
tem um pessoal bonito aqui. E veio um chamado. Olha, existe uma necessidade na cidade de Montalvânia de um pastor para assumir o trabalho. E eu, trabalhando em escola particular, uma das grandes escolas de Goiânia, ganhava, se for pensar como professor, ganhava muito bem, como professor, tá, gente? Não me compara com juiz, advogados, previdenciaristas, aí não, aí tão longe, engenheiro civil. Mas veio o chamado. A primeira coisa, eu já tinha uma convicção, a convicção de uma vocação, de ter sido chamado por Deus para algo específico, e isso é algo importante, porque não é o outro que diz que eu tenho uma vocação, é o próprio Deus que fala comigo, e eu entendo isso. E a gente não entende isso de uma vez, vai entendendo aos poucos. Eu acredito que seja assim, pelo menos comigo foi assim, não é uma doutrina. Eu reparto com a Sara, porque já era casado com ela. E aí me assustou, porque a resposta da Sara foi instantânea. Eu pensei que ela ia falar assim, eu vou orar daqui uns 10 dias, depois de sei lá quanto tempo eu respondo. Não, foi instantânea. Ela falou, olha, se Deus está nos chamando, vamos. Mas a Sara sempre foi muito prática, e ela é muito prática com as coisas, não é? E isso não é um defeito dela, não. Ela é muito equilibrada nas decisões, e ela pauta sempre por esse equilíbrio e por saber o que é vontade de Deus. Tanto que a Sara deixa uma empresa, ela administrava uma clínica médica há 12 anos, administrava 3 clínicas médicas. Ela abre mão disso porque ela entendeu de Deus que ela tinha que se dedicar mais para os nossos filhos, e ela tinha que fazer um curso de pedagogia na Universidade Federal, e tinha que ser federal porque a gente não tinha dinheiro para pagar outra universidade. Então ela deixa o trabalho dela por isso, né? Então ela fala, se Deus está nos chamando, vamos. E aí é engraçado, Carlos, porque é gradativo, não é? Eu acredito que Deus vai falando com a gente, e a gente vai ganhando maturidade para num determinado momento poder escolher. Tirar a nossa vida de Goiânia e levar para o extremo norte de Minas Gerais. E foi essa a nossa decisão. E depois, aqui em Goiânia, quando eu volto para Goiânia, eu volto para a sala de aula, eu assumo uma específica de língua portuguesa, que estava me rendendo bem, e volto para o Colégio Integrado Jaó e Areião. E aí um dia, o Alcides, né, foi do nascimento do Davi, filhinho do Alcides. O Davi internado há 87 dias, o Alcides me manda uma mensagem, e fala assim, pastor, os médicos nos ligaram do Hospital da Criança, nós estamos indo e eu acredito que o Davi faleceu. Eu estava em sala de aula, eu não vi a mensagem. 15 para 1 eu saio da sala de aula, eu olho a mensagem, e ele tinha me mandado essa mensagem há horas antes. Eu falei, Deus, eu tinha que estar com eles lá. Você fala assim, Weber, você não vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Claro que não, não vou estar. Mas eu entendi que naquele dia eu tinha que estar com eles, naquele momento. E eu não podia estar porque eu estava dentro de uma sala de aula. E aí naquele momento eu falei assim, Deus, eu vou deixar a sala de aula por um tempo. Porque eu entendo e entendi para mim que as pessoas são mais importantes do que aquilo que eu estava fazendo. Me desliguei da empresa, expliquei os motivos, não é? Saí com a mesma dignidade que eu entrei, mas eu escolhi, e a escolha é nossa, né, Keila? Falar para alguém que vai pedir demissão ou não é você que fala, é a minha consciência que me diz isso e que me mostra isso, né? Então, não é uma doutrina isso, viu, gente? Mas foi a minha compreensão, eu entendi que eu precisava me abster da sala de aula por uma necessidade de tempo mesmo, para algumas outras atividades relacionadas à minha vocação. Foi isso, tá bom, beleza. Amém. O que você acha, Keila? Acho que ele fez a coisa certa. Não é fácil, né? Assim, a gente olha a história do Weber, tem a parte muito de fé atrás, mas eu imagino os percalços que ele já deve ter percorrido depois dessa decisão, né? Não só com a gente, julgamento também, né, de outras pessoas. Eu já vi gente assim, que estava
como se diz, como diretor, presidente, tudo de empresa, falar, não quero mais, vou cuidar da minha família, da minha vida, e vai fazer uma coisa totalmente diferente. Todo mundo fica assim, como que essa pessoa deixa, né, esse tanto de dinheiro, que a primeira coisa que a gente olha é o dinheiro, para isso. Mas pelo menos eu feliz, e o tanto que está na posição, trabalhando demais, e muitas vezes não aproveita nada disso, ou tem aí, igual, a gente fica sabendo direto essas histórias, teve um infarto fulminante, teve não sei o quê, aí acabou. Aí não tem mais vida para ser aproveitado depois disso, né? Verdade. Estamos chegando ao fim, mas eu gostaria de lançar um desafio aqui para algum jovem ou adolescente corajoso ou corajosa para vir aqui e dar um pequeno depoimento, porque quem melhor para falar senão vocês, a respeito do que você está vivendo. Se você tiver essa vontade, tiver essa coragem de vir aqui e falar um pouco, sejam bem-vindos aqui. Fale só um pouco do que você está vivendo, da sua angústia, das suas escolhas. Como é que tá a pressão aí na cabeça? Não fique com vergonha, pode vir aqui. A Esther falou que quer vir. Pode vir. Você quer que eu conte, então? Estava no script isso aqui, a Esther ia vir agora. Você vai levar para... É isso aí, palmas para ela. Corajosa. Se a mãe teve coragem de vir aqui, ela tem que também, né? Keila, agora você vai analisar sua filha, viu? Como se ela estivesse todo dia. sendo admitida. Como é que está essa questão dessa pressão? A Esther, gente, deixa ela se apresentar, mas ela esse ano vai fazer o Enem, vestibular, vai começar o terceirão. Então ela está vivendo bem essa situação. Oi, gente, tudo bem? Oi. Então, não estava nos meus planos em falar nada aqui não, né? Só que minha mãe me impressionou. Eu não sei, eu acho que é algo muito pessoal de cada um, né? Eu, por exemplo, estou passando por momentos difíceis em relação ao vestibular e tudo. O próprio nervosismo, né? Mesmo que a maioria dos vestibulares sejam mais para o meio do ano e para o final dele, né? Acaba que o processo, eu acho que é muito mais, vamos dizer, doloroso do que o momento exato de você chegar lá e fazer a prova. Acho que, tipo assim, é algo que a gente passa, acho que não só eu, todo mundo, meus amigos, pessoas que eu conheço que já estão na faculdade, todo mundo passa um momento muito apertado no último ano e nessa época onde está todo mundo, sabe, acaba que a pressão é muito alta em cima de você, acaba que acha que você se pressiona mais do que os outros, pelo menos no meu caso é isso. Mas na minha vida acaba que eu estou depositando mais em Deus, sabe, porque já percebi que se for a vontade dele que seja nesse ano, se for a vontade dele que seja daqui 2 anos, que eu estou preparada para o que ele estiver disposto a me dar, né? Isso aí. E que... Já escolheu o que você quer fazer? Sem pressão? Ah, eu já, né? Mas... E além disso, que acaba que mesmo que o processo seja doloroso, eu acho que o ambiente em casa é muito importante também, né? Igual o meu ambiente com a minha mãe, com meus pais dentro de casa, acaba que é bem tranquilo. Mesmo que tenha uma pressão para que eu passe, não é algo que me sufoca, sabe? Que eu sei que eu tenho um apoio mesmo, que isso não for direto. Então, acho que está tranquilo mesmo, que não esteja tanto. E que agora é com Deus, aí comigo. Vai dar certo. Obrigado, Esther. Obrigado pela coragem. A Esther já começou a ver aquele momento de ansiedade prévia, assim, sabe? Tem dia que fica bem encucada, a gente senta, fala, calma, né? Não... Na verdade, a gente tem essa ansiedade. Eu lembro quando eu terminei o ensino médio, né? Na época, eu estava também com 17 anos. E aquela pressão, assim, de que eu tenho que fazer uma faculdade. E olha que eu nem tinha algo tão definido igual ela já tá definida. Mas é uma pressão realmente em cima da gente para escolher. Eu até falei para ela, olha, calma. Tudo bem que você já escolheu, mas assim, se a gente pudesse escolher a profissão um pouquinho mais velho, seria até mais interessante, pensando em faculdade, né? Para não ter esse risco, a gente começar uma, depois parar, ou fazer uma e não gostar.
é bem mais isso. A minha turma, por exemplo, tinha muita gente mais velha, porque psicologia acaba sendo um curso hoje em dia que as pessoas buscam não só para trabalhar, né? Mas também para complementar o que ela já faz, ou para apoiar. Eu conheço gente que fez psicologia, por exemplo, para trabalhar só nessa parte mesmo social, sem custo. Já era formada, já estava aposentada. A minha turma, mais da metade dela já era de pessoas mais velhas que estavam fazendo o segundo curso. Porque era a turma da noite da PUC, aí até porque o pessoal trabalhava de dia e tal. Então, eu via a maturidade deles com relação às mais jovens. Eu era a segunda mais nova da turma. Tinha uma que era 2 meses mais nova que eu de idade só. Então, acho que se a gente for parar para pensar mentalmente falando, o que você consegue absorver numa faculdade entrando com 18, 19 anos, diante da vida, né? Pensando numa pessoa que já está aí na casa dos 20 e poucos anos, é totalmente diferente. Eu brinco que eu devia ter começado psicologia quando eu terminei, que era com 23 anos. Até mesmo por conta do curso. É um curso muito pesado nesse sentido mental, né? De entendimento. Então, se você termina muito novo também, parece que você ainda não conseguiu fazer as conexões necessárias com a vida, com o mundo, até para conseguir ajudar outras. Então, acho que tem que ser na hora certa, sabe? Não pode ser uma coisa muito pressionada, apesar da própria sociedade deles mesmos se cobrarem, né? Porque eu terminei o ensino médio, eu não vou fazer faculdade, vou fazer o quê, então? Continue estudando. Fica meio sem opção, não é? Agora tem alguns que não tem muita opção no sentido de ficar só por conta de estudar também, né? Tem que trabalhar. Eu vou te fazer a última pergunta, Keila. Você arrancou lágrima da sua mãe aqui, eu vi. Deu um zoom aqui. Como mãe, psicóloga, cristã, como que você lida com a Esther, com os desafios que ela tem dentro de casa, para as escolhas profissionais? Porque uma vez que nós percebemos com frequência que os pais pressionam, às vezes sem querer, os filhos em relação às profissões. Me lembro até de um filme que eu assisti com a minha esposa, que o filho não quis seguir os negócios do pai, ele quis seguir a própria carreira, e isso ocasionou uma ruptura de relação, porque o pai não aceitou, e o filho também não ia aceitar a opção do pai, e simplesmente abandonou a relação. E os pais têm esse desafio, porque nós queremos o melhor para nossos filhos, isso é fato. Como que você lida com isso? O que você aconselha até outros pais? Eu acho que a gente não pode ser nem 8 nem 80, né? Porque do mesmo jeito que tem os pais aí que colocam muita pressão, tem aqueles que não têm pressão nenhuma. Ou que não se envolvem na escolha dos filhos. E aí muitas vezes você vê que jovens ali totalmente perdidos, e os pais poderiam ter condição sim de sentar, de ajudar. Se ele não tem condição de orientar no sentido de qual curso você vai fazer, busca uma ajuda profissional, né? Hoje, por exemplo, tem vários psicólogos que fazem o teste de orientação vocacional, que ele dá ali um leque de possibilidades de acordo com a personalidade do seu filho. Então é uma pessoa que gosta... Ontem a gente estava com o Vitor e a Esther foram para o Mutirama, eu fui levar os dois, e falando dele e da Dani, né, que gosta muito de matemática, querem fazer ITA, e nós dentro do carro. Deus me livre, porque o perfil do pessoal lá de casa é muito menos, mais saúde, mais humanas do que de exatas. Mas tem gente que é apaixonada em exatas. Aí você pega uma pessoa dessa e fala para ele, por exemplo, fazer medicina, né? Muitas vezes vai ficar frustrado lá dentro de um hospital. Então, eu acho que a gente tem que entender, sim, qual que é o perfil dos nossos filhos, sentar, ajudar a escolher, gente, mas com foco também em mercado, porque muitas vezes, igual você falou, todo mundo olhava e falava, e muitas vezes a gente também não consegue ver mercado, porque não entende o que aquele profissional faz. Eu até perguntei para ele, mas esse curso difícil que você quer fazer aí, como é que está o mercado dele? Perguntei para o Vitor, né? E ele já sabia tudo, porque aí tem gente trabalhando não sei aonde, porque não sei aonde contrata, e empresa tal só pega profissional do ITA, não sei o quê. Isso é muito importante também para você não ficar frustrado depois. Outra coisa importante,
começar a tentar fazer alguma coisa enquanto você ainda está fazendo a faculdade. Esse negócio de você formar e depois começar a procurar alguma coisa, a não ser que seu foco seja concurso público, né? Porque aí tudo bem. Você sabe que você vai ter que ficar estudando durante a faculdade, depois, porque não exige tanto só de experiência. Mas é muito mais fácil quando você faz um estágio, quando você começa dentro daquela área, quando você ainda está fazendo a faculdade. É um pouco mais fácil você conseguir emprego depois. Mas eu acho que nós, como pais, temos sim que orientar, que sentar, que desnuviar um pouco ali, igual, por exemplo, a Esther, muitas vezes age de uma forma como se ela tivesse que passar agora, em janeiro. Não é nem em dezembro, não é nem em janeiro do ano que vem. Fica ansiosa, não consegue dormir direito e tal. Então, acho que essa parte de você mostrar que está ali, que você é apoio, que você, né, que não precisa desse desespero. Igual ela falou, que bom que tem o apoio do pai. Acho que é uma coisa importante, sim, a gente mostrar que está ali, não só cobrar estudo, porque lá em casa a gente cobra que eles estudem, sim, o tempo inteiro. E também, ao contrário, não deve ser feito, que é você não se envolver, que é você não se importar, que é você deixar ele escolher ali por escolher, sem fazer com que ele esteja fazendo uma escolha consciente. Por exemplo, meu pai e minha mãe sempre me apoiaram muito e era assim, não, você pode fazer o que você quiser. Mas eu achava estranho, depois que eu comecei a entender, eu falei, gente, como é que eles nunca me questionaram? Por quê? Porque aí na época eu passei em jornalismo e em psicologia. Aí fiquei na dúvida, né? Porque acho que jornalismo tinha tudo a ver comigo também. Fiquei na dúvida, mas eles nunca me sentaram e falaram assim, mas olha, jornalismo, você tem que entender que é assim, assim, assado. Já estudou? Psicologia, você vai fazer isso, isso, isso. Você já estudou? Não, nem eles sabiam direito também o que um psicólogo fazia. Então, confiaram totalmente, assim, na minha escolha, na minha decisão. Mas muitas vezes poderia ter sido uma decisão mais bem pautada, e eu até brinco com a minha mãe, né, que meu irmão mais novo é médico. Aí eu falo, na dele, você chegou e falou assim, você vai fazer medicina então? Então você vai fazer assim, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer... Orientou ele e falou, e tem outra coisa, você tem que passar de cara, porque eu não tenho dinheiro para pagar cursinho para você não. E nem tem dinheiro para pagar a faculdade. Vou pagar uma escola boa, você vai passar numa federal e pronto, acabou. E foi assim que ele fez. Estudou quase, né, como se diz, para morrer naquela época, passou na Federal do Mato Grosso do Sul, mas porque ele viu já dentro de casa assim, olha, a opção que nós temos é essa, é esse curso que você quer fazer, então é assim que você tem que ser direcionado. Na época ela já estava pagando faculdade para dois, para mim, que fazia psicologia, para meu irmão, que fazia direito, não tinha nunca como encaixar um curso de medicina particular no orçamento. Então, era ou vai assim ou não vai. Ele falou, bom, como eu tenho só essa opção, eu acho que ele acabou sendo um pouco mais focado. Aí eu até brinco, falo, tá vendo? Eu não fiz psicologia, eu fiz medicina na época, porque você também não me ajudou e não me fez focar. E ela olha para mim, sei. Mas eu acabei depois, por exemplo, tem gente que me pergunta, já recebi várias vezes essa pergunta. Keila, e o Anderson, depois de formar e tudo, você não pensa em fazer também, não? Eu falei, de jeito nenhum. Tem um pingo de vontade de fazer medicina mais, né? Eu acho que eu estou na área que eu devia estar, não tenho vontade de mudar de carreira, e muito menos de fazer outro curso superior, tá? Mas tem muita gente que recomeça, eu acho que é legal. Mas eu acho que tem que ser assim, principalmente essa coisa de você sentar, entender o que ele está fazendo, entender se ele tem perfil para aquilo mesmo, porque muitas vezes vai muito em onda, né? Todo ano tem a onda de um curso que tem alta. Porque o curso tal, por exemplo, eu assustei, eu nem sabia disso. Tem uma menina que trabalha para mim, ele é auxiliar lá na área de RH e ela era aprendiz, foi contratada como auxiliar e agora passou no vestibular para psicologia. Aí eu perguntei, e aí, como é que tá? Você conseguiu bolsa, não conseguiu, tal? Porque eu sei que o curso é caro. Ela falou, não, eu consegui uma bolsa, acho que 70%, 80% e tal. Aí eu falei, você não tentou na Federal? Aí ela falou, Keila, psicologia na Federal é o segundo curso mais concorrido. Eu falei, como assim? Aí ela falou, na Federal daqui, na USP, nessas grandes faculdades, toda a psicologia está como segundo curso mais difícil para entrar, só pede para medicina. Eu falei, gente, aonde que eu imaginei isso, assim, que bom que está valorizado, ou que pelo menos o pessoal está querendo fazer, mas não era, nunca foi, entendeu? É engenharia, é direito, né? Tem vários outros cursos que sempre estão à frente ali de vestibular. Então, muitas vezes a pessoa vai muito nisso. Psicologia é o segundo curso para entrar, então quero fazer ele, nem que seja uma particular. E muitas vezes o mercado está extremamente saturado já para aquele profissional, ou não tem muitas possibilidades de emprego naquela região onde a pessoa está. Então, não adianta você ir só também por uma coisa
e nem só por outro. Eu acho que tem que casar. E principalmente entender qual que é o perfil desse filho para apoiar ele nesse vestibular. Ótimo. Entendidos, pais, jovens, adolescentes. Vocês gostaram do bate-papo hoje? Legal? Faz um joinha assim para eu ver se gostou mesmo. Ótimo, excelente. Keila, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua participação, colaboração com a gente. Foi um bate-papo muito agradável, muito gostoso. Nós participamos aqui, aprendemos mais hoje. Vamos sair daqui aprendendo com um pouquinho mais de conhecimento sobre profissão, sobre escolhas. Muito obrigado. Eu quero passar agora a palavra para o pastor Weber. Obrigada a vocês. Eu me coloco à disposição também, se alguém, né, da igreja precisar de qualquer coisa nesse sentido. Eu especificamente não faço a avaliação de orientação vocacional, mas conheço pessoas que fazem. Agora, o que eu faço e que posso ajudar é assim, olha, eu preciso reorganizar meu currículo, eu preciso talvez dar uma redirecionada na minha carreira, eu preciso arrumar um emprego. Isso aí tudo eu ajudo, tá? Muitas vezes não tem vaga na empresa que eu trabalho, mas como eu conheço muito mercado de RH dentro, principalmente de Goiânia, eu consigo ajudar, direcionar aí, mandar uns currículos para algumas pessoas. Obrigado, isso é ótimo, né? Eu vou terminar fazendo uma consideração que eu fiz na sexta-feira. Ontem eu fiz um casamento de 2 jovens que estão cursando medicina na Federal de Pernambuco. E eu fiz uma consideração para eles e eu acho muito oportuna fazer para todos nós. Eu falei com os dois, falei assim, vocês serão médicos em pouco tempo. Antes de serem médicos, sejam cristãos, sejam pequenos cristos, porque é isso que o mundo está precisando. Antes de você ser professor, seja cristão, seja cristã. Antes de ser advogado, seja cristã. Que Cristo seja percebido antes de qualquer outra coisa, e qualquer que seja a profissão que você escolheu, qualquer que seja a sua função, que as pessoas vejam Cristo em sua vida, porque é isso que faz diferença. A nossa profissão vai ficar aqui, a nossa profissão vai ficar aqui, e não quer dizer que nós vamos. Não estou propondo um desprezo pela profissão, pela qualificação, de maneira alguma, em momento algum. Mas que o nosso maior desejo seja cumprir a vontade do Senhor e que o Senhor seja visto em nós e por intermédio das nossas vidas. Porque é isso que vai para a eternidade, gente. Um dia, a sua carreira como advogada vai acabar, Ariane. Ela vai terminar. E assim com todos nós. E o que permanece? Permanece a nossa vida com o Senhor e aquilo que somos nele e por intermédio dele. Então, seja o que você quiser, baseado em princípios, baseado na palavra do Senhor, mas antes de qualquer coisa, seja a manifestação visível do reino de Deus, onde você está e para onde você for, onde Deus te colocar. Não perca as oportunidades de manifestar o amor e a graça de Deus, porque é isso que faz diferença. Quem trabalha na limpeza urbana, quem trabalha na segurança pública, quem trabalha na saúde, quem trabalha num grande hospital, quem trabalha num shopping, quem trabalha em casa, que você seja esse bom perfume de Jesus, que você seja a imagem do próprio Deus, onde você está e para onde você for. Tá bom? Profissão e fé é isso, é entender que a nossa fé, que o nosso Cristo, Ele vem primeiro e que Ele é a base de tudo. Vamos ficar de pé? Vamos acabar? Acaba a reunião, o culto continua, viu? O culto continua, para onde você for, onde você estiver, é culto para o Senhor e que assim seja. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã de tanto aprendizado, manhã oportuna para ouvirmos a voz do Senhor, manhã também para enxergarmos que muitas coisas precisam mudar na vida da gente. Então ajuda-nos a escolher sempre pautados no Senhor, pensando em Ti, em agradar o Senhor, pensando nos outros, Pai, em cuidar de gente, em amparar pessoas,
abençoar vidas e também pensando na gente. Que o Senhor traga tranquilidade para esses e estas que estão vivendo essa, às vezes, a angústia de uma escolha ou pensando que é algo irreversível. Não é, Pai. Que o Senhor traga paz ao coração. Abençoe as famílias para que haja equilíbrio. Que haja equilíbrio, Pai. Que nós não nos projetemos nos nossos filhos, porque isso é um peso muito grande para eles e elas. Mas que eles possam viver e ser aquilo que eles entendem no Senhor que foram chamados para ser. Que o Senhor possa guiar cada um, que o Senhor nos abençoe, abençoe as famílias que aqui estão representadas, Pai. Que o Senhor traga equilíbrio emocional, Pai, para nós e para os nossos filhos e filhas, Pai, em nome de Jesus. Como nós precisamos disso, meu Deus. Traga essa saúde emocional, Pai, e nos abençoe, para que em tudo o Senhor seja visto nas nossas vidas, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a consolação e comunhão do Espírito Santo do Senhor repouse sobre você, meu irmão, minha irmã, não apenas nesta manhã, mas todos os dias, até a consumação dos séculos, e a igreja diga amém. Amém? Bom almoço, Deus te abençoe, até às 19 horas para a gente...